Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, professor. Tudo bom, Arthur Neves? Suave. Joia. Como é que foi o final de semana lá, professor? O meu fim de semana foi suave. Dormi muito. Aí é bom, hein? Eu sou muito Bom dia, dormido. professor. Bom dia, Ailana. Bom dia, Manuela. Bom dia. Theo, Caio, Guilherme, Alexandrina. Vamos aguardar um instante. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduarda, Guilherme e os demais que chegaram posteriormente. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem comigo e com você, Maria Eduarda? Ah, tudo de boa também. Ah, que bom. Só tô com calor. Eu liguei o ventilador aqui, tá fazendo barulhinho, é por conta dele. Porque tá muito difícil de suportar. Sou muito calorento. Não sei como tem gente que gosta de calor. Pessoal, na aula de hoje, eu vou dar 10 minutinhos para quem não terminou a atividade da aula passada, terminar. Qual é a atividade? É o exercício avaliativo no valor de 2 pontos. Esse exercício aqui, que está na tela, foi passado na aula anterior. Professor, sua última aula foi sexta-feira, não foi? Foi. Eu faltei porque eu fui no médico. Isso. Então, eu vou dar um tempinho para quem não fez fazer esse exercício. São poucas questões, mas são questões difíceis de interpretação. Professor, Sim, quem Júlio. fez, você já anotou? Quem fez na aula passada, você já anotou? Já anotei sim. Então tá, obrigado. Eu vou guardar um tempinho para os que não fizeram. Agora, aqueles que não fizeram, nem na aula passada, nem na aula de hoje, vão ficar sem os pontos da atividade, infelizmente. Porque com o ensino remoto, alguns alunos se dispersam e não aparecem mais na aula de jeito nenhum. Não pode. Tem que estudar. Mesmo aqueles que já têm nota para passar, é importante continuarem assistindo às aulas, porque conhecimento não ocupa espaço. Onde é que tá essas páginas aí? Tá lá na Escola Web? Sim, na escola web. Beleza, então, valeu. A resposta é para mandar pelo chat, aqui mesmo. Porque os colegas que já fizeram estão muito ansiosos para a correção, né? Para ter mais exercício depois. Você não está ansiosa, Ana Júlia, Arthur? Tô.
Tô demais. Exatamente. Você é louco, não consigo nem me controlar de tanta empolgação, professor. Pois é, então, é para que essa empolgação não passe, é preciso que os colegas estejam no ritmo igual também, né? De muita atividade. Então vamos fazer aí, galera. Professor, você colocou no post ou nos arquivos? Eu coloquei no post. Aí, Não, foi em arquivo, foi em tarefa. onde você faz download. Download. Vai, você falar não. Download. Em arquivos, Maria Eduarda. Obrigado. De nada. Tem que mandar no chat da aula? Isso, você pode mandar pelo chat, aqui da aula mesmo. Hoje temos 2 aulas, na próxima aula já tem mais exercício. É porque nós temos 5 pontos para distribuir de atividade avaliativa, né? Então, 2 pontos dessa atividade e 3 da outra, que eu vou passar ainda. Eu não passo agora para aqueles que já acabaram, senão eles vão acabar, embora eles estejam muito aflitos para fazer, eles vão acabar antes daqueles que ainda estão fazendo essa atividade. E quando a pessoa está muito empolgada, ela não consegue parar. Ela entra no ritmo frenético de estudo, né? Professor, Sim, qual que vai ser o trabalho da Semana Se Liga? o trabalho da Semana Se Liga desta vez vai ser um trabalho mais lúdico, né? Um trabalho vai ser um trabalho mais recreativo, que ainda estou pensando em como fazer, já que é o trabalho de despedida, né? Então, eu tenho que pensar em uma atividade que seja criativa, agradável e que possa dar um Por prêmio. que você não faz que nem o último? Eu Tipo vou assim, aí você marca um dia e tipo, a gente avisa antes lá no grupo da sala pra todo mundo entrar e faz meninos versus meninas. Eu vou pensar numa atividade de modo que a gente consiga dar um prêmio, né, para quem se destacar. Eu gosto, quando é aula presencial, eu sempre faço gincanas. Eu gosto muito de fazer gincana. E é divertido, porque as pessoas querem ganhar, né? As equipes. Agora fica meio difícil, porque tem que pensar numa forma mais dinâmica que seja possível de fazer à distância. Eu vou tentar. Eu até comprei um joguinho, mas um joguinho tão inocente. Esse, meu Deus... Arthur nem lembra mais. Mas o joguinho é tão bobinho. Eu pensei, nossa, mas eles estão achando que os meninos hoje em dia são crianças, assim, igual era antigamente. Vou pensar numa atividade criativa. Aliás, já até sei que atividade que eu vou passar. Boa ideia. Professor, Sim, Isabela. é para colocar as respostas novamente no chat? Isso. No chat você manda no private para mim. Ah, tá, ok. Mas é só quem não fez, né? Isso. Já bolei uma atividade aqui para a Semana Se Liga. Vai ser uma atividade excelente. Ó, perfeito. Geralmente as atividades Se Liga que vocês fazem são o quê? Exercícios. Trabalhos enormes e trabalho. desgastantes. Trabalho. Marido, trabalhos enormes, desgastantes.
Ai, a franqueza dela. Engraçado. Não, o meu não vai ser trabalho, não. Eu gosto de ser franca, mas eu não posso. Eu sei disso, que eu sou muito franco também. Quem é muito franco tem, às vezes, que se segurar. Eu não vou dar trabalho desgastante, não. Vamos, gente, os colegas estão aqui desesperados, mandando no chat aqui, que querem mais exercício. Eu tenho uma turma, não é... Calma, professor, tá difícil. Eu tenho uma turma que não é aqui da escola, não, é de outra escola onde eu dou aula. A turma inteira não gosta muito de fazer atividade. E tem um aluno que gosta. E ele fica toda hora pedindo atividade. Que turma é essa, professor? Que turma é essa? Não é que na escola, não, é em outra instituição. Mas eles estão com ódio desse menino. Eles estão com uma raiva desse menino. Que ele quer mais atividade, pede mais atividade, que passe mais atividade. Ele lembra quando teve alguma atividade que não foi corrigida, né? Nossa, os meninos xingam ele. Coitado. Mas ele gosta de estudar, ele é uma pessoa muito estudiosa. Acontece que ele é demais e os outros são de menos. Ô, professor, posso te mandar uma resposta por vez? Não, manda tudo. Você não confunde todo o esquema. Eu vou te enviar o arquivo, então, porque dá para enviar arquivo. Ah, não sabia, não. Aqui, professor, eu vou marcar em negrito o que eu responder, falou? Sim, pode marcar em negrito. Os outros que não mandaram também, eu estou com os nomes aqui, ó. Mais 5 minutinhos e nós vamos corrigir. Oh, são vários aqui na fila, gente, eu não recebi. Ô, professor, o que é inescrupulosa? Sem escrúpulos, uma pessoa sem, sabe, desprezível, uma pessoa sem nenhum senso nossa, do que é certo, uma pessoa completamente
abjeta, horrível. Professor, a Lara e a Rebeca tá pedindo pra você aceitar ela. Quem? Oh, mentira. Pode deixar. Já aceitei, é porque eu estava viajando aqui e não vi que elas estavam na salinha esperando. Para quem chegou agora, eu estou aguardando os colegas terminarem. Estou aguardando os colegas retardatários terminarem a atividade da aula passada. Eles são muito lentos, né, professor? Não é que são lentos, eles são retardatários. O que é uma pessoa retardatária? Que ficou para depois, né? Não é xingamento, não. Eu sei. Estão falando semana do Se Liga? Quando é a semana do Se Liga mesmo? Que já... Não é Tá agora. tendo aí. Hã? E os professores já passou já. Eu vou fazer terça-feira que vem. No seu tempo, professor, no seu tempo. Sei. Bem, eu acho que já podemos corrigir. Começar a corrigir. Senão a gente gasta muito. Aí, professor, que eu tô indo te mandar, só um minutinho. Ah, porque a minha preocupação é com os colegas.
Professor, não tá querendo enviar, não. Você está querendo enviar o quê? Arquivo? Eu tô querendo te enviar o arquivo das respostas. É porque você não tem autorização. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Então, eu vou ter que te mandar a minha resposta por resposta. Não, eu vou te autorizar. Só hoje. Só um minutinho. Vou descobrir onde é. Tem aqui no chat. Veja se você consegue agora. Espera que eu vou tentar apagar e reenviar. Professor, não tá dando. Espera aí que eu vou dar um jeito. Não, eu vou copiar as respostas e vou te mandar. Sim, então pode fazer isso. É porque eu acho que aqui no Zoom, somente o professor pode mandar arquivos. Ah, já sei. Nada como usar inteligência. Quer ver? Não tenho inteligência para usar, não. Pessoal, daqui um minutinho começamos a correção. Só guardar aqui. Maria Eduarda enviar. Tá aí, professor? Certo, recebi. Então vamos agora à correção. Quando você tem um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a qual gênero esse texto pertence. Como você identifica? Primeiramente, pelo tamanho do texto.
esse é um texto curto. Então, se é um texto curto, ele geralmente vai ser uma crônica. Para eu ter certeza se é uma crônica ou não, eu preciso saber se o texto trata de questões do dia a dia. Vejamos se esse texto trata de questões do dia a dia, que é o foco de uma crônica. Prazer pela metade. Não há nada que me deixe mais frustrada do que pedir sorvete de sobremesa, contar os minutos para a chegada à mesa e então ver o garçom colocar diante de mim uma bolinha minúscula do meu sorvete preferido, uma só. Quanto mais sofisticado o restaurante, menor a porção da sobremesa. Aí a vontade que dá é de passar em uma loja de conveniência, comprar 1 litro de sorvete bem cremoso e saborear em casa, com direito a repetir quantas vezes quiser, sem pensar em calorias, boas maneiras ou moderação. O sorvete é apenas um exemplo do que tem sido nosso cotidiano. A vida anda cheia de meias porções, de prazeres meia boca, de aventuras pela metade. A gente sai para jantar, mas come pouco. Vai à festa de casamento da amiga, mas resiste aos bombons. Conquista a chamada liberdade sexual, mas tem que fingir que é difícil. A imensa maioria das mulheres ainda continua com pavor de ser rotulada de fácil. Adora tomar um banho demorado, mas se contém para não desperdiçar os recursos do planeta. Quer beijar aquele homem 20 anos mais novo, mas tem medo de fazer papel ridículo. Tem vontade de ficar em casa vendo um DVD, esparramada no sofá, mas se obriga a ir malhar, e por aí vai. Tantos deveres, tanta preocupação em acertar, tanto empenho em passar na vida sem pegar recuperação. Aí a vida vai ficando sem tempero, politicamente correta e existencialmente sem graça, enquanto a gente vai ficando melancolicamente sem tesão. Às vezes, dá vontade de fazer tudo errado. Deixar de lado a régua, o compasso, a bússola, os 10 mandamentos e a balança. Ser ridícula, inadequada, incoerente e não estar nem aí para o que dizem e o que pensam a nosso respeito. Recusar prazeres incompletos e meias porções. Até Santo Agostinho, que foi santo, uma vez disse: Deus dai-me continência e castidade, mas não agora. Nós, que não aspiramos à santidade e estamos aqui de passagem, devemos desejar várias bolas de sorvete, chocolates de todos os sabores, muitos beijos bem dados, a água batendo sem pressa no corpo, o coração saciado. Um dia a gente cria juízo, um dia. Não tem que ser agora. Por isso, garçom, por favor, me traga 5 bolas de sorvete de creme, um sofá bem macio para eu ver 10 episódios de Law and Order, uma caixa de trufas que derretam na boca e o Clive Owen desembrulhado para presente. Não necessariamente nessa ordem. Depois, a gente vê como é que faz para consertar o estrago. Então, pelas características, esse texto é uma crônica, porque trata de assuntos do cotidiano. E é um texto dirigido exatamente às mulheres. Vocês que são mulheres, sentem-se pressionadas à ditadura da estética, da beleza, ou não ligam para isso? No caso aqui, a autora quer se livrar desses estereótipos, da beleza, da mulher ter que ser magra, ter que ser muito comedida, muito recatada, né? Está criticando o modelo de comportamento que é imposto às mulheres. Diante disso, temos as opções. Primeiro, você tem que eliminar
as opções que não fazem referência à crônica. A letra A, por exemplo, diz que é um artigo acadêmico. Não é um artigo acadêmico. A B diz que é uma crônica. Sim. A C diz que é um conto. Não é. A D diz que é uma crônica. Então, somente a B e a D podem estar certas. Mas vamos ler as duas. Letra B. Essa crônica é um desabafo contra paradigmas estéticos e comportamentos que não dão às mulheres liberdade sobre seu corpo e sobre sua conduta. É verdade isso? É um desabafo. Mas vamos à letra D. O argumento central desse texto cronístico reside no duplo padrão moral em que a sociedade brasileira se baseia, pois ela, de um lado, confere liberdade aos homens e, por outro, é rigorosa em relação às mulheres. Está correta essa opção? Não. Por quê? O texto não faz referência aos homens. Ele diz sim que as mulheres não têm liberdade, mas não diz que os homens têm. Embora nós saibamos que sim, os homens têm muito mais liberdade. É preciso, então, quando você interpreta uma questão, que você não leve o seu julgamento pessoal na interpretação, porque muitas vezes você vai levar esse julgamento como critério e vai marcar a opção que não está correta segundo o texto. Então, é a letra B a opção correta nessa questão. A próxima questão traz um texto de biologia. Diz o seguinte: jumento, asno e jegue são nomes regionais diferentes dados para exatamente o mesmo animal, o Equus asinus, uma espécie de parente do cavalo. Mula e burro, por sua vez, são outro animal, formado a partir do cruzamento entre um jumento e uma égua. Por quê? Em termos biológicos, o mais natural é que a égua cruze com o cavalo e não com o jumento. Quando o jumento e a égua se cruzam, vai acontecer alguns problemas genéticos, porque não é o par perfeito. Então diz o seguinte: quando o filhote desse acasalamento é uma fêmea, ela é chamada de mula. Então, o fruto desse cruzamento que não é natural vai ser a mula, que tem deficiências. Quando nasce o macho, ele é popularmente chamado de burro, que também tem deficiências. É por isso que, vulgarmente, se chama uma pessoa com dificuldade de burra, porque está relacionado aqui a esse cruzamento entre a égua e o jumento, que deu origem a uma pessoa, a um animal com dificuldades cognitivas de inteligência. Independentemente do sexo, esse animal é fisicamente mais parecido com a mãe, ou seja, uma égua, mas consegue herdar do jumento a força e a resistência. Então, o burro e a mula fisicamente parecem a égua, mas intelectualmente parecem com o jumento, porque são muito burrinhos e também são fortes fisicamente. Então, são animais usados para serviço pesado. Daí a gente dizer, fulano de tal trabalha igual um burro de carga, porque o burro é usado somente para o trabalho pesado. Por quê? O burro e a mula, por terem sido fruto de um cruzamento não natural, eles não são capazes de procriar, são estéreis. Além disso, não têm muita inteligência, são limitados intelectualmente, mas são muito fortes para o trabalho. Isso significa que o termo mulata ou mulato vem de mula e carrega, então, todos os aspectos
negativos da mula, que é o quê? Ser fruto de um cruzamento não natural. E o que é a pessoa mulata? Ela é fruto da relação entre um homem branco e uma mulher negra, ou entre uma mulher branca e um homem negro. Então, existe um preconceito segundo o qual o mulato ou a mulata seria o reflexo de um relacionamento que não deveria acontecer. Então, em si, já traz esse estigma do preconceito. Além disso, por ter essas características negativas, digamos assim, a mulata ou o mulato seriam pessoas somente para trabalhar, para serviço pesado, porque são fortes, mas com deficiência intelectual. Então, dizer que uma pessoa é mulata ou que um homem é mulato carrega esse estereótipo e preconceito, por isso não deve usar esse termo. Então, vejamos as opções. O termo mulato é metaforicamente adequado, não é adequado. Não diga que uma pessoa é mulata. Então, você já nem precisa ler o restante da opção. B. O termo mulato ou mulata retrata, com sua força simbólica, a particularidade da formação étnica brasileira. Veja que tem essa opção aqui, aponta o termo mulato ou mulata como positivo, o que retrata essa particularidade que é a miscigenação, mas não é. O termo mulato ou mulata é usado muitas vezes para xingamento, que ele não é algo positivo. Então, não marquemos a letra B. Letra C. A desigualdade, aliás, a designação mulata ou mulato é inadequada, uma vez que não determina claramente a especificidade cromática do indivíduo, diferentemente de outras designações, como branco, preto e pardo. Errado também. Porque quando você diz que uma pessoa é branca, ela é realmente branca. Se a gente pensar em cromatismo, branco é a cor desse papel. Não existe uma pessoa branca. Se nós pensarmos em cromatismo, ou seja, na cor mesmo, e também não existe uma pessoa amarela. Dizem assim que os asiáticos são amarelos, mas eles não são amarelos. Amarelo é a cor do sol, é a cor, sei lá, de uma lima, de um limão siciliano. Aquilo é o amarelo, não existe pessoa amarela. Então, significa vermelha também não existe. Então, em termos de cor mesmo, não é adequado dizer preto, branco, pardo. Então, sobra para nós a letra D. A denominação mulata ou mulato, com referência a sujeitos oriundos, ou seja, que decorrem de hibridação interétnica, de mistura étnica, é inadequada, o que indica que o mulato resulta de cruzamento que foge à ordem natural. Então, essa é a resposta certa, porque indica uma deficiência. Por isso, você não deve usar esse termo. A aula vai acabar, então daqui 10 minutos eu volto para o restante da aula, que é a continuação da correção desse exercício. E aí também nós temos a outra atividade avaliativa logo após essa correção. Então, eu vou cancelar aqui, porque já vai esgotar o tempo, e agora